Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula de física. Agora, na verdade, vamos iniciar um bloco novo, um bloco relativo ao estudo das ondas ou dos fenômenos ondulatórios, como queiram. Essa é uma parte da física bastante interessante, muito ligada ao nosso dia a dia. Nós, muitas das vezes, não nos damos conta do quanto fazemos uso das ondas. Por exemplo, você que agora está assistindo a essa aula, evidentemente está fazendo uso de ondas. Por exemplo, ondas luminosas estão saindo do monitor do seu computador, indo até os seus olhos, proporcionando a formação das imagens. Ondas sonoras estão saindo do alto-falante do seu computador, para que você possa ouvir o que está sendo falado. Está havendo uma transmissão via Wi-Fi das ondas de uma antena, do emissor Wi-Fi, até o seu computador. E no momento que você faz uso de um celular, seja para receber ou emitir uma ligação, no momento que você utiliza o controle remoto para ligar ou desligar a televisão, enfim, as ondas fazem parte intensamente do nosso dia a dia. Então, o nosso interesse aqui é fazer um estudo dos movimentos ondulatórios. E começamos essa análise buscando uma definição para a onda. De que maneira nós conceituamos as ondas? Eu utilizo, então, como recurso uma corda esticada. Imaginem que ela tem uma de suas extremidades presa numa parede e a outra extremidade está sendo segurada por alguém. A pessoa que segura essa extremidade, num dado momento, movimenta a corda bruscamente para cima e para baixo. Nós dizemos que a pessoa produz uma perturbação nesta região. A perturbação que ela produziu aqui nessa extremidade da corda é repetida, é reproduzida por todos os demais pontos da mesma. Ou seja, eu fiz essa extremidade da corda subir e descer. Todos os demais pontos da corda reproduzem esse movimento. Então nós dizemos que a perturbação aqui produzida propagou-se ao longo da corda. Esta perturbação, propagando-se ao longo de um meio, constitui o que nós chamamos de uma onda. Então, por definição, podemos dizer assim, que uma onda é uma perturbação que se propaga ao longo de um meio qualquer. Utilizei, claro, uma corda, porque aqui eu consigo obter uma onda em que todos nós podemos visualizar, já que a maioria das ondas das quais fazemos uso, nós não conseguimos visualizá-las. Você nunca viu uma onda de TV, uma onda de rádio, uma onda de celular, uma micro-onda, né? Você consegue ver, sim, ondas numa corda, por exemplo, ondas na superfície da água. Essas são as mais comuns, as mais frequentes, que iremos utilizar exatamente pela capacidade de visualização das mesmas. Bom, mas a segunda figura nossa aqui procura pôr em evidência que a onda tem como objetivo básico transportar energia. Na verdade, quando a pessoa movimentou a corda para cima e para baixo, ela transferiu energia para aquela região. E essa energia é levada ao longo de toda a corda, de todo o meio. A onda é uma transportadora de energia. Você observa nesses dois exemplos, por exemplo, no caso da ola, né, ou da onda no estádio de futebol, cada pessoa a seu tempo levanta e senta, a seguinte reproduz e assim por diante. A perturbação que começou aqui é reproduzida aqui, depois aqui, ela vai se propagando ao longo do meio. E a matéria não vai junto, as pessoas não se movem junto com a onda, as pessoas se limitam a subir e descer. Tá? Então, cada ponto do meio apenas oscila e transfere energia para o seu ponto vizinho, de maneira que a onda leva exclusivamente energia de uma região para outra, sem levar a matéria junto. O meio não vai junto com a onda. Eu tenho aqui um processo de classificação das ondas.
As ondas, na verdade, quanto à forma como são geradas, são classificadas em duas categorias. Elas podem ser chamadas de eletromagnéticas e de mecânicas. Eu coloquei primeiramente aqui as eletromagnéticas porque são as ondas mais frequentes no nosso dia a dia. Essas ondas são geradas a partir da formação de dois campos que vão se reproduzindo num processo contínuo e indefinido. Um campo elétrico seguido de um campo magnético, elétrico-magnético. E isso vai num processo reprodutivo sem fim. Por isso, elas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Como esses campos podem se produzir em quaisquer meios, no ar, na água, no vácuo, as ondas eletromagnéticas podem se propagar, sim, em qualquer tipo de meio. Agora, o que distingue uma onda da outra? O que faz com que isso aqui eu chame de onda de rádio, isso aqui eu chamo de micro-onda, isso aqui eu chamo de raio-x? É exatamente a característica chamada frequência. Cada onda tem a sua frequência. Então, a frequência faz a distinção, a diferenciação entre as ondas. Mas elas têm uma característica em comum. No vácuo, e aí nós vamos estender ao ar também, todas se propagam com a mesma velocidade. A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo e, por extensão, no ar também, é de cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ora, mas isso eu já tinha aprendido como sendo a velocidade da luz. Exato. A luz é uma onda eletromagnética. A luz se propaga no vácuo com esta velocidade que eu acabei de mencionar. E o que fica registrado para você agora é que essa velocidade não se restringe apenas à luz. Ela vale para qualquer onda eletromagnética. Então apareceu um problema falando em onda de rádio, onda de TV, raio-x, micro-onda. Isso tudo é eletromagnética? É. Todas elas se propagam no vácuo e no ar com a mesma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O outro tipo de onda que existe quanto à formação é a chamada onda mecânica. A onda mecânica, ela normalmente é formada a partir da deformação de um elemento material qualquer. No caso aqui, eu tenho uma corda esticada, a pessoa, num dado momento, movimenta a corda para cima e para baixo, deformando-a. Esta onda eu chamo de mecânica. Observem pela própria concepção. Se eu preciso deformar a matéria para que ela exista, só é possível existir onda mecânica em meios materiais, meios onde haja algo que possa ser deformado. Eu não tenho como produzir uma onda mecânica no vácuo, uma vez que no vácuo não há nada a ser deformado. E o que eu poderia apresentar como exemplos concretos de ondas mecânicas? Ondas numa corda, ondas na superfície da água, se eu deixar gotejar sobre a água, eu terei as deformações na água, tá? E, principalmente, o som. Dentre as ondas existentes aí no nosso dia a dia, o som é a única que se enquadra na categoria de onda mecânica. Ao falar, por exemplo, as nossas chamadas pregas vocais ou cordas vocais sofrem uma deformação na nossa região da laringe e a partir dessa deformação, essas ondas são produzidas. Então, o som fica bem evidente aí como uma onda mecânica. E por ser uma onda mecânica, não se propaga no vácuo. Em relação à propagação do som, os meios sólidos são os meios melhores para que o som se propague. Ao contrário das ondas eletromagnéticas, quanto mais vazio for o meio, melhor para as ondas eletromagnéticas se propagarem, porque aí elas não sofrem nenhum tipo de resistência. Então, a luz, por exemplo, tem maior velocidade de propagação onde? No vácuo, exatamente por ser vazio. O som é o contrário. Quanto mais denso for o meio, mais facilmente essa transmissão de energia se dá. Então, os meios sólidos são os melhores para a propagação do som, seguidos dos meios líquidos e, por último, os meios gasosos.
Como normalmente nós usamos o som se propagando no ar, não faz mal nenhum lembrar que a velocidade de propagação do som no ar vale em torno de 340 metros por segundo. Há uma segunda classificação das ondas, que é quanto à maneira como o meio vibra e a onda se propaga. Eu tenho nesta figura as ondas típicas de uma corda, em que a pessoa movimentou a corda para cima e para baixo, né? Então o meio se movimenta na vertical, segundo essa linha vermelha, enquanto que a onda, o abalo, está se movendo horizontalmente. Neste caso, o movimento do meio e o movimento da onda são perpendiculares entre si. Para não chamá-la de onda perpendicular, nós usamos um sinônimo. Nós chamamos de onda transversal, uma vez que a palavra transversal é sinônimo de perpendicular. Então, o que seria uma onda transversal? É uma onda em que a movimentação do meio se dá numa direção perpendicular à propagação da onda. Nós podemos voltar lá na nossa figura. Eu tenho aqui, ó, a onda viajando horizontalmente e o meio se movendo verticalmente. Eu tenho aqui uma onda transversal. Aproveito para fazer uma observação. Todas as ondas eletromagnéticas, todas, sem exceção, todas são ondas transversais. Agora, há uma segunda classificação das chamadas ondas longitudinais. Observem, por exemplo, por essa figura, eu tenho aqui uma mola. A pessoa que segura a mola, em lugar de movê-la para cima e para baixo, agora faz um movimento um pouquinho diferente. Ela puxa a mola e solta. Então ela cria uma zona de distensão, onde ela estica a mola, e uma zona de compressão, onde a mola volta à sua posição. Então, dessa maneira, o abalo, a perturbação se dá dessa forma. E vai se propagando ao longo da mola. Então eu tenho a movimentação do meio e a movimentação da onda coincidindo. Neste caso, eu digo que a onda é longitudinal. O principal exemplo para nós aqui de onda longitudinal seria o som. As ondas sonoras vibram na mesma direção em que se propagam. Todas as demais ondas com as quais trabalharemos no presente curso são ondas de natureza transversal. Eu tenho aqui, mais uma vez, a figura em que observem que a pessoa segura a mola, no entanto, irá movê-la de que maneira? Para cima e para baixo. E a onda vai se propagar ao longo da mola. Então, eu tenho aqui uma onda transversal. Na figura seguinte, olha lá a diferença. A mãozinha da pessoa vai puxar e liberar a mola. O movimento da mão, o movimento do meio, coincide com o movimento da onda. Eu tenho, portanto, uma onda longitudinal. Aqui nessa figura, eu tenho a representação clássica de um movimento ondulatório. E dentro dessa figura existem alguns elementos que precisam ser do seu conhecimento. Bom, eu diria que esta figura que chega até aqui corresponde ao que nós chamamos de uma onda completa, onde eu tenho uma zona de depressão seguida de uma zona de elevação. Daqui em diante vai se repetir, ó, depressão, elevação. Então eu tenho a segunda onda completa nesta figura. E aqui eu teria a terceira onda completa. Portanto, dentro desta figura, eu tenho 3 ondas completas. Dentro dessa figura, existem os pontos elevados, que são tecnicamente chamados de cristas. Crista, portanto, é o ponto mais elevado da onda. Existem os pontos mais baixos, os pontos correspondentes às depressões, que nós chamamos de vales. Vale é o ponto mais baixo da onda, crista, o mais elevado. Este segmento que expressa quanto o meio subiu ou quanto o meio baixou
é o que nós chamamos tecnicamente de amplitude da onda. E a amplitude normalmente está relacionada à quantidade de energia utilizada na deformação para produzir a onda. Observem, não é da crista até o vale, é da crista até o nível de equilíbrio ou do vale até o nível de equilíbrio que vai expressar a amplitude da onda. Se a onda corresponde a esta figura completa, é evidente que essa extensão toda nós vamos chamar de comprimento de onda. Esta extensão representa o tamanho que a onda apresenta. O comprimento de onda, observem, se eu tirar este pedacinho e incluir este aqui, deste vale até este vale eu continuo tendo uma onda completa. Então isso aqui representa ainda um comprimento de onda, ou de uma crista até outra. Portanto, de dois pontos correspondentes consecutivos, eu terei uma onda completa. Bem, apenas para concluir essa análise, essas ondas se propagam ao longo do meio com uma determinada velocidade. E a velocidade com que se propagam, normalmente, pode ser medida por essas duas expressões. Essa é a expressão típica associada aos movimentos ondulatórios, V igual a lambda F, onde a letra grega lambda aqui representa o comprimento de onda. Vejam, a extensão de uma onda completa. E a letra F, ali presente na expressão, expressa a frequência da mesma, a frequência de vibração da onda. Então o produto lambda F vai me fornecer a velocidade de propagação da mesma. Normalmente as ondas se propagam através dos diversos meios com velocidade estabilizada, com velocidade constante. A maioria das ondas se propaga de maneira uniforme. E, sendo um movimento uniforme, eu posso também determinar a velocidade de propagação das ondas fazendo a relação entre o deslocamento que elas realizam e o tempo, né? Expressão típica do movimento uniforme. Oportunamente, iremos realizar exercícios de aplicação dos exercícios, dos conceitos, para que nós possamos, de uma forma mais segura ainda, fixar esses conceitos aqui analisados. Muito obrigado, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.